Seja muito bem-vindo ao canal das Edições Cristo Rei. Meu nome é Guilherme Ferreira, sou editor e responsável pela editora. E hoje é o primeiro vídeo de uma série em 3 partes chamada O Mínimo para Não Ser um Católico Medíocre. Hoje em dia, é muito comum a gente ouvir no meio católico a seguinte ideia: poxa vida, se eu pegar um purgatório, já tá bom demais. Quem nunca pensou assim? Né? Parece que nós temos um pouco de vergonha, um pouco de medo de querer aspirar à perfeição da santidade. Perfeição esta que foi recomendada por Nosso Senhor. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Então a gente fica brincando ali de de ficar só no beabá, né, ficar no mínimo e quem sabe ali, no final das contas, para usar a expressão que a gente escuta muito, né, pegar um purgatório, um tempo, como se fosse uma coisa light, tranquila, e depois ir para o céu. Tem um problema nisso aí. É até uma coisa meio paradoxal, né, porque eu estou falando no mínimo, mas não para a gente ficar estacionado no mínimo. Não é isso. Não é para a gente ficar estacionado no mínimo. É que se eu não souber o que eu tenho que fazer, o mínimo do mínimo do mínimo, para começar a ter uma coerência de vida, principalmente no aspecto moral, mas não só no aspecto moral, é claro, né? Mas muitas vezes essa coerência de vida, essa incoerência de vida no campo da moral é o que vai fazer com que nós sequer vivamos em estado de graça. Sequer vivamos em estado de graça. O que já é uma coisa muito grave, né? Então a gente fica ali naquele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai e nunca consegue avançar. E muitas vezes, se não 100% das vezes, isso se dá por falta de um conhecimento mesmo ordenado, orgânico, sério, internalizado e meditado sobre aquilo que vai nos ajudar a realmente trilhar de forma mais séria o caminho da santidade. O sentido, e aqui eu estou falando de santidade sem essa afetação, né, que a gente vê muito na internet, né? Aquela santidade de pose. Né? Eu não estou falando disso. Estou falando da santidade no sentido em que a gente vai ver na nossa vida, concretamente, naquilo que nós somos chamados a fazer no dia a dia, nós vamos ver, primeiro, uma ruptura com aquele homem velho. Né? Então, a gente vai enxergar com clareza, olha, eu assim, ainda tenho muita coisa para melhorar, mas eu realmente não sou a mesma pessoa desde quando eu me reaproximei da igreja, desde quando eu comecei a levar a vida católica mais a sério. E depois a gente vai vendo, pelo trabalho, pela operação da graça, fruto do nosso compromisso com esse mínimo, a gente vai vendo o Espírito Santo trabalhando pouco a pouco naquilo que nós precisamos melhorar no dia a dia. Mas sem conhecimento, sem entender de fato o que é o Evangelho, o cerne do Evangelho e o seu desenvolvimento numa doutrina, que foi o que a igreja fez, os apóstolos fizeram, depois a igreja foi desenvolvendo ao longo dos séculos, a gente vai sempre ficar perdido. A gente vai sempre ficar perdido. E nesta época de rede social, de falatório, né, de muita gente querendo pontificar sobre assuntos polêmicos, assuntos da vida da igreja, a gente acaba perdendo o fio da meada e esquecendo de ter esse beabá bem sólido, bem estruturado na nossa mente, no nosso coração. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, muitas vezes, o camarada está perdido ali porque ele está perdendo tempo com aquilo que eu chamo de
o apostolado da crise, né? Então, cara, crise na igreja, crise na igreja. Cara, falta ler um bom catecismo. Para quê? Para ele entender bem o que a vivência dos 10 mandamentos exige concretamente dele, na vida dele ali. Né? O que a vivência dos sacramentos, a frequência aos sacramentos vai implicar na vida dele. E ele vai perceber também que mesmo no meio de muita confusão, se ele tiver uma formação boa, minimamente boa, ele vai perceber que ele consegue viver aquilo que a igreja sempre chamou os católicos a viverem numa realidade complicada. Ele consegue. Muitas vezes depende muito dele. Ah, mas o sermão é ruim, a música da igreja é ruim. Beleza. Mas nada disso está impedindo de você procurar ter uma vida de oração comprometida, né, de conhecer os mandamentos, de saber concretamente, não é ficar decorando fórmula moral, é de saber de forma, como eu falei, orgânica, estruturada, qual é a implicação de cada um dos mandamentos na nossa vida prática. Quando que eu estou me afastando de Deus em relação ao primeiro mandamento? Quando que eu me aproximo dele, vivendo o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o 10º. E falta também, eu falei que serão 3 vídeos, né? Vai ser uma série de 3 partes. Falta também uma noção mais estruturada, e eu diria que essa parte falta mais ainda, uma noção mais estruturada em relação ao que é a doutrina social da igreja. Quais são as obrigações, uma vez compreendidos os mandamentos, compreendida a doutrina, o essencial da doutrina sobre os sacramentos, compreendido, assimilado, meditado o conteúdo do credo, e uma vez assumido ali um compromisso com uma vida de oração, idealmente, né, aquele compromisso de uma oração íntima, solitária, ali, eu e Deus, né, eu e Deus, alguns minutos por dia, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Né? Também não adianta nada, se você quiser chegar, amanhã eu vou rezar 2 horas, fazer 2 horas de oração mental, você não vai, cara, você não vai. Eu sei que tem gente que defende isso, mas não vai fazer. Se conseguir, ótimo, maravilha. Mas às vezes você que quer chegar nesse ponto, não chega porque você fica impondo a si mesmo a obrigação de 2 horas, em vez de, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Ah, mas 20 minutos eu não consigo ali ter o recolhimento ainda. Ah, mas você vai se exercitando. Você vai se exercitando, né? Depois, então, uma vez assimilado tudo isso, entender qual é o papel do católico na vida social, né? E a doutrina social, ela está sequestrada, de um lado, por pessoas que querem, idealizando o passado, uma restauração de uma coisa que não vai voltar mais, e se voltar em seus princípios, não vai ser da mesma forma que no passado, não vai ser por uma questão óbvia, né? A história não se repete. Então, ainda que se resgate, sei lá, idealmente a pessoa acha que a restauração da monarquia seria a solução dos nossos problemas contemporâneos. Ainda que se restaurasse a monarquia, não seria a mesma coisa como foi no século XV, XIV, XII ou XIX. Né? Não seria a mesma coisa. Os tempos são outros, as pessoas são outras, a psicologia humana, em muitos aspectos, mudou, as sensibilidades humanas mudaram, né? A vida humana se transformou profundamente por causa da tecnologia, do conforto. Tem inúmeros fatores que afetariam, né, uma eventual restauração da monarquia. Não é esse o tema do vídeo, né, mas eu só estou dando um exemplo. Mas falta entender bem os princípios da doutrina social da igreja para avaliar. Este ano temos eleições, então avaliar de verdade como é que eu vou escolher, se eu for votar, como é que eu vou escolher bem um candidato, que tipo de projeto em que eu vou depositar a minha confiança. Entender que para a doutrina social é mais importante e mais urgente que projetos de
estruturação, reestruturação, reorganização da sociedade, eles têm que começar de baixo para cima, por causa do princípio de subsidiariedade. E também falta, muitas vezes, uma vez assimilados esses dois primeiros pilares, compreender como, enquanto leigos, né, como que nós podemos buscar, de fato, a perfeição. Então, por isso que eu quis, como editor, reunir 3 livros das edições Cristo Rei que tratam desses temas, montar um kit e colocar ali num valor acessível. Me parece acessível, são 3 livros por R$100 e poucos, R$108, mais o frete, 650 páginas, né? Então, na prática, cada livro sai numa média de R$30 e poucos. Tem gente que acha isso caro. Olha, não sei. Eu sei que muitas vezes a gente gasta mais de R$30 com coisas que são supérfluas, né? Então, montar esse kit para que as pessoas pudessem, de fato, voltar para esse mínimo, para esse essencial, ter isso bem assentado, inclusive talvez como uma meta de, olha, a cada ano eu vou fazer uma reciclagem do que está no conteúdo dessas obras, para que ano após ano aquilo vá se assimilando, né? E o primeiro deles, a primeira obra é o Catecismo do José Pedro Galvão de Souza, para conhecer e viver as verdades da fé. Então, para conhecer e viver as verdades da fé. Então, o que tem de interessante neste catecismo? Ele é um texto corrido, não é pergunta e resposta, não é um tratado teológico. Então, ele está estruturado, escrito de uma maneira em que a pessoa entende com 100% de clareza o que é, por exemplo, o mandamento e quais são as implicações práticas daquele mandamento. Então, eu vou ler aqui a parte relacionada ao primeiro mandamento para vocês entenderem, né? Honrar pai e mãe, 4º mandamento, né? Então, vamos lá. Vamos lá. O 4º mandamento prescreve o respeito e a obediência aos pais, bem como a prestação de auxílio nas necessidades espirituais e temporais. Claríssimo. Os pais, por sua vez, têm o dever de cuidar dos filhos, educá-los, dar-lhes bom exemplo, afastá-los das ocasiões de pecado e das más companhias, corrigir-lhes as faltas e os defeitos, enfim, ajudá-los a seguir na vida o caminho que Deus tenha traçado para eles. O modelo perfeito da família cristã é a Sagrada Família, em que Jesus, Deus feito homem, viveu submisso a Nossa Senhora e a São José. O 4º mandamento estende-se a todos os superiores, particularmente à autoridade legítima que governa a sociedade civil. Segundo ensinou o apóstolo São Paulo, não há poder que não venha de Deus. Daí a obrigação de respeito e a obediência ao governo e às leis. Note-se bem que esta obediência não é devida quando a autoridade nos impõe alguma coisa que vai contra a lei de Deus. Em Deus, fonte de todo poder, está a suma autoridade, da qual as outras todas derivam e dependem. E importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Foi justamente isso que, por exemplo, Santo Tomás Moro disse quando ele estava sendo julgado, né? É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Naquela época, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, estava exigindo dele uma fidelidade superior à que era devida à fidelidade ao Papa, né? Porque Tomás Moro era chanceler de Henrique VIII, e Henrique VIII queria conseguir da Santa Sé uma declaração de nulidade do seu casamento. A Santa Sé disse que aquilo não era possível, que o casamento dele não era nulo, era um casamento válido, e Tomás Moro falou, olha, eu vou obedecer antes a Deus, ao Papa, Pedro, o chefe da igreja, do que aos homens. E por causa disso, ele foi condenado à pena de morte, foi decapitado, e hoje ele é padroeiro dos políticos. Então, quer dizer, vejam como que está tudo interconectado, né? Por uma fidelidade à vivência do mandamento, ele aplicou isso na sua vida pessoal, aplicou isso na sua vida como homem público, e Deus deu a ele a graça do martírio, que ele aceitou, e hoje ele é padroeiro dos políticos justamente para
dar esse exemplo às lideranças políticas. Olha, muitas vezes vocês vão ser chamados a dar o testemunho de sangue, né, das suas vidas. A piedade filial é um sentimento que se dirige primeiramente a Deus, Criador de todos os seres e Pai de todos nós, e depois àqueles que foram auxiliares de Deus para nos dar o ser. O amor à pátria é também manifestação da virtude da piedade, como nos ensina Santo Tomás de Aquino com estas palavras: depois de ser devedor a Deus, o homem é maximamente em relação aos seus pais e à sua pátria. Por conseguinte, assim como corresponde à religião dar culto a Deus, assim também, num grau secundário, corresponde à piedade render culto aos pais e à pátria. E claro, entendendo aqui também, não é um culto absoluto, né? Porque se os chefes daquela pátria também estiverem perpetrando, por exemplo, uma perseguição à igreja, não tem que baixar a cabeça, né? Simplesmente para aquilo. Então vejam como é claro. É simples, é direto, a gente pode voltar sempre e assimilando. E o livro todo é assim, porque o José Pedro Galvão de Souza, grande filósofo do direito, justnaturalista brasileiro, ele escreveu o livro para os filhos dele, pensando nos filhos dele. Então, com a leitura deste livro, que tem a explicação dos mandamentos, dos sacramentos, do credo, e no final tem as orações fundamentais aqui da igreja em português e latim, orações vocais, né, que você vai poder assimilar. Muitos católicos já sabem, mas você vai poder também assimilar se você não souber. Então você vai ter essa clareza de, olha, na minha vida pessoal, né, aqui, e aí também já começa um pouco por extensão a aplicação na vida social, a coisa está muito clara. A coisa está muito clara. Então, estando isso muito claro, você já começa a se blindar ali dos opinadores da internet, os opinadores da vez. O cara que vai lá e fala uma bobagem com ares pontificais e, na verdade, está demonstrando que ele não sabe porcaria nenhuma, que ele nunca abriu um catecismo desse, não leu, não entendeu, não meditou. Então, a mensagem deste primeiro vídeo é essa, né? O foco no catecismo. Depois, no próximo, falarei sobre Doutrina Social da Igreja, que é o segundo livro do combo, do kit, e depois sobre o terceiro livro, sobre a perfeição cristã, especificamente na vida laical. Né? Especificamente na vida laical. Espero que o vídeo tenha sido útil. Vou deixar aqui na descrição o link para você entrar na livrariacristorei.com, adquirir o kit ou presenteá-lo, presentear os seus filhos, presentear seus pais, presentear o seu catequista, por que não? O seu pároco, enfim, presentear a si mesmo. E sobretudo, eu espero, né, que se você adquirir o kit, você possa comprá-lo e estudá-lo, refletir sobre esses conteúdos, e daí pouco a pouco as coisas vão esclarecendo, né? Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus e vamos em frente.